Dando sequência ao capítulo 1 do curso de Física 1 do Universo Exato, neste tópico 4 vou detalhar os conceitos de algarismos significativos, assim como a forma de se realizar operações matemáticas com eles. Quando se realizam medidas para determinar o valor das quantidades físicas, incertezas com relação à medição vão existir. Essas incertezas podem ser devido à habilidade do experimentador, à precisão do instrumento de medição utilizado ou do número de medições realizadas. Vamos tomar esse exemplo para entender um pouco mais o conceito de incerteza. Utilizando essa régua escolar para fazer uma medição do comprimento deste celular, percebemos que a menor graduação da régua é de 1 milímetro, ou 0,1 centímetro. Portanto, ao lermos o valor da medição, verificamos que ele se situa entre os valores de 9,7 e 9,8. É prudente e aconselhável utilizar o valor anterior como regra, ou seja, o valor da medição adotado será de 9,7 centímetros. De forma alguma, vocês podem estimar um valor intermediário, como por exemplo 9,75. Isso está errado, pois a menor graduação do instrumento de medição é de 0,1 centímetros, o que define a precisão do instrumento de medição. Medindo agora a largura do celular, temos 5,2 centímetros, sendo o número 2 a menor precisão do instrumento, conhecido como o último algarismo significativo. Portanto, neste experimento, as medições têm 2 algarismos significativos. Vamos ver agora, através de alguns exemplos, quantos algarismos significativos têm um determinado número ou medição. Neste primeiro, 5,264 tem 4 algarismos significativos. 2,50 tem 3 algarismos significativos. Os zeros à direita contam. 0,0036 tem apenas 2 algarismos significativos, pois os zeros à esquerda não contam. 8.900,0 tem 5 algarismos significativos. Mas o número 8.900 pode ter 2 ou 4 algarismos significativos. Não é possível saber a princípio sem conhecer a forma e a precisão com que o valor foi estabelecido. Lidando agora com as operações matemáticas envolvendo algarismos significativos, temos as seguintes regras que devem ser aplicadas para se realizar os cálculos e determinar o número correto de algarismos significativos do resultado. A primeira diz que o número de algarismos significativos do resultado de uma multiplicação ou divisão deve ser igual ao número de algarismos significativos do termo com menos algarismos. Neste exemplo, se multiplicarmos 9,7 centímetros vezes 5,2 centímetros para calcular a área de uma superfície, temos um resultado de 50,44 centímetros quadrados. Mas ele não pode ser representado dessa forma, pois, de acordo com a regra do número de algarismos significativos, o termo com a menor quantidade de algarismos possui 2 algarismos. Portanto, a resposta deve ser 50 centímetros quadrados. Um outro exemplo: 259,75 metros vezes 2,100 metros deve ser representado como 545,4 metros quadrados, pois o termo com o menor número de algarismos significativos é 2100, com 4. Então, a resposta deve ter 4 algarismos significativos. Quando somamos ou subtraímos vários termos, o número de casas decimais do resultado deve ser igual ao do termo com o menor número de casas decimais entre todos os termos. Vejam este exemplo. Se somarmos esses 3 números, o resultado é 6.623,4,
O resultado deve ter uma casa decimal depois da vírgula, já que o termo com o menor número de casas depois da vírgula é o segundo, com apenas 1. Não faz sentido na soma de números com diferentes algarismos significativos levar em consideração os números com maiores quantidades de dígitos, pois os termos com uma menor quantidade de dígitos não têm a precisão suficiente. Quando expressamos os números utilizando a notação científica, a mesma regra se aplica. Vamos levantar de novo a dúvida do slide anterior. Quantos algarismos significativos esse número tem? Se ele for representado dessa forma, em notação científica, ele tem 2 algarismos significativos. Se representado dessa outra forma, ele tem 4 algarismos significativos. Vamos resolver um exercício bem simples só para fixar esse conceito de algarismos significativos. Qual é a área de um campo circular de diâmetro igual a 9,80 metros? Qual é a área ocupada por 5 campos? Bom, a área é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Π vezes 9,80 ao quadrado dividido por 4 é igual a 75,4296. Mas não podemos representar dessa forma, pois o diâmetro, que é a grandeza física da equação, tem apenas 3 algarismos significativos. Portanto, a resposta deve ser 75,4. Agora, qual é a área de 5 campos? Basta multiplicar esse número por 5. A resposta é 377. Atenção! Não confunda as regras de multiplicação de um algarismo significativo entre quantidades físicas com a multiplicação de quantidades físicas por uma constante. Quando eu multiplico a área de um campo por 5, 5 é apenas uma constante, assim como π. Portanto, não entra na regra da multiplicação, mantendo o número de algarismos significativos da grandeza física. Se estiverem gostando desse curso de física, não esqueçam de assinar o nosso canal. Só assim, vocês ficarão por dentro das novidades e contribuirão para que novos conhecimentos sejam disponibilizados. Até mais! Aguardo vocês na próxima aula.